Quando se pensa no Antigo Egito, muitas coisas vêm à mente, como pirâmides, múmias, hieróglifos, o rio Nilo e estátuas de gatos ornamentados, para citar algumas. Mas há muito mais neste tempo, muitas vezes fantástico e único na história. Aqui estão algumas das coisas mais incomuns que os antigos egípcios fizeram. Número 1. Treinando babuínos para apanhar criminosos. Você já deve ter ouvido falar sobre como os antigos egípcios apreciavam os gatos, mas você sabia que eles também faziam uso particular de babuínos? Eles eram como os animais da polícia de OG. Aparentemente, as autoridades egípcias andavam com babuínos sobre coleiras e os soltavam nos criminosos. Hieróglifos clássicos e obras de arte, incluindo uma peça chamada Old Kingdom, da Quinta Dinastia, cerca de 2498 a 2345 antes da Era Comum, mostram babuínos prendendo ladrões ou outros criminosos, mordendo-os ou segurando-os pela perna. Além de ajudar a polícia, esses animais também foram treinados para participar da colheita de frutas, fazer cerveja e dançar. Eles eram tão reverenciados na cultura egípcia que algumas múmias foram mais tarde encontradas com tatuagens de babuínos em seus corpos. Número 2. Sacrificando e mumificando crocodilos. Enquanto os arqueólogos estavam descobrindo os restos mumificados de humanos, eles também encontraram os corpos de crocodilos que foram preservados, mas nem sempre da mesma forma que os humanos. Por exemplo, em 2019, enquanto escavavam um túmulo não perturbado em Qubat al-Hawa, uma necrópole na margem oeste do rio Nilo, 10 répteis foram encontrados mumificados em resina e evisceração de restos, que são 2 componentes principais do processo de mumificação como um todo. Mas descobrir fragmentos de crocodilos mumificados, não 10 espécimes bem preservados, não é incomum para os pesquisadores, e acredita-se que os humanos antigos preservavam os animais como oferendas sagradas, tipo de alimento para a vida após a morte ou para reencarnações de divindades específicas. Crocodilos especificamente eram associados com Sobek, o criador do Nilo e um poderoso deus da fertilidade. Número 3. Usando cascos de boi, cinzas, cascas de ovos queimados e uma pumice para a higiene oral. Os antigos egípcios não brincavam quando se tratava de ter um hálito fresco. Eles usavam uma pedra pómez para bater os cascos de boi, cinzas e cascas de ovos queimados em pó. Então esse pó era aplicado nos dentes e nas gengivas para proteger as suas bocas de problemas de higiene. E era dito que era bastante eficaz para esses fins, pelo menos quando se tratava do aspecto de limpeza. Em termos de saúde geral, provavelmente não foi ótimo, já que fez com que as gengivas sangrassem ativamente. Ao longo do tempo, eles também usaram uma combinação de pimenta, flores de íris e sais de pedra. Curiosamente, também se pensa que eles foram algumas das primeiras pessoas a inventar escovas de dente, ou mastigar paus, como eram chamados naquela época. Eles criaram esses instrumentos a partir de galhos, com um lado servindo como palito e o outro sendo desgastado no final para trabalhar como cerdas. Membros daquela civilização também desenvolveram seu próprio tipo de menta para o hálito a partir de misturas de ervas cozidas e especiarias como incenso ou canela, misturadas com mel para serem mastigadas ou chupadas. Número 4. Raspando suas sobrancelhas quando seus gatos morriam. Você sabia que os gatos iriam voltar durante este vídeo? Nós não estávamos brincando quando a gente disse aqui o quanto os antigos egípcios amavam seus amigos felinos. Eles acreditavam que os gatos traziam boa sorte para as pessoas que os possuíam e os tratavam como realeza. Na verdade, eles amavam tanto os gatos, e quando um gato amado morria, todos os membros da família raspavam as sobrancelhas para lamentar a sua morte. E eles continuariam a lamentar até que suas sobrancelhas voltassem a crescer. Número 5. Banho em leite azedo. Os antigos egípcios, e mais notadamente Cleópatra, eram conhecidos por se banharem em leite azedo, tipicamente leite de burro, para melhorar a aparência e a textura de sua pele. E faz sentido porque isso funcionaria, porque hoje sabemos que o leite azedo contém ácido lático, que é um ácido A-hidroxi, que ocorre naturalmente. Estes ácidos removem a superfície da sua pele para que novas células da pele, mais uniformemente pigmentadas, possam gerar e tomar seu lugar. No caso de Cleópatra, foi dito que 7.000 burros eram necessários a qualquer momento para fornecer leite suficiente para os seus banhos diários. Bem, pelo menos ela não deixou necessariamente ir para o lixo, né? Número 6. Usando o pão mofado para curar feridas. Como já foi evidenciado, os egípcios antigos eram inteligentes e cheios de recursos. Mas o tratamento de suas feridas através da aplicação de pão bolorento pode parecer um pouco estranho. Entretanto, esse método era realmente eficaz e era um precursor para a penicilina e outros antibióticos usados hoje em dia. Funcionou porque o bolor no pão era geralmente um fungo que produzia certos produtos químicos para matar ou inibir o crescimento de bactérias e uma infecção ao redor de um corte, raspagem ou qualquer outra ferida exposta.
Número 7. Uma faraó feminina usava uma barba falsa. Hatshepsut foi uma faraó egípcia na 18ª dinastia. O único problema era que era uma mulher, e os faraós femininos, dos quais haviam 3 no total, nem sempre eram tão respeitados quanto seus homólogos masculinos. Embora, em geral, o Antigo Egito fosse conhecido por aceitar a igualdade de gênero em sua maior parte. Porque isso não se aplicava também aos seus governantes. Quem sabe, hein? De qualquer forma, ela decidiu tomar as coisas aí com suas próprias mãos, e usava uma longa barba ao estilo do Antigo Egito para parecer mais masculina. Algumas das artes que a retratam muitas vezes incluem esta falsa barba. Número 8. Sacos de ossos de rato amarrados em torno de pescoço de bebê e crianças pequenas. Parece que havia uma forte crença em torno dos ossos de roedores que eram capazes de curar crianças de suas enfermidades. Por exemplo, para curar uma criança doente, diz que sua mãe comeria um rato e então os ossos daquele rato seriam colocados em um pequeno saco de lona, amarrados com 7 nós, e então pendurados ao redor do pescoço do bebê como um talismã. Também foi especulado que os membros da classe baixa usariam um método similar para tratar uma criança que estava tendo problemas como molhar a cama. Número 9. Usando jarros canópicos para armazenar órgãos vitais. Os frascos canópicos eram vasos usados para armazenar e preservar os órgãos internos de uma pessoa falecida durante a mumificação e depois enterrados com ela. Cada um deles tinha um órgão diferente, um para pulmões, um para o fígado, para intestinos e o outro para o estômago. Quanto ao coração, pensava-se que era o lar da alma de uma pessoa e que permanecia no corpo. Estes frascos eram originalmente simples e sem adornos, mas com o passar do tempo, eles começaram a ficar mais ornamentados e representavam as 4 divindades conhecidas como Filhos de Horus. Hapi tinha a cabeça de um babuíno e armazenava pulmões. Duamutef tinha a cabeça de um chacal e segurava o estômago. Nseti tinha a cabeça humana e armazenava o estômago. E Quebesenuf tinha a cabeça de um falcão e segurava os intestinos. Número 10. Rumores de um faraó que governou por 90 anos. Se a lenda for verdadeira, o rei Pepe II detém o recorde do Egito Antigo governante pelo maior período de tempo por 90 décadas inteiras. Ele ascendeu ao trono quando tinha apenas 6 anos e vivia até o final dos anos 90. Ele governou o Egito durante a 6ª dinastia. No entanto, uma variedade de egípcios modernos contestam este fato, e ao invés disso acreditam que Pepe II realmente governou mais perto dos 64 anos. Se esse fosse o caso, Pepe II seria o segundo faraó reinante mais longo, atrás de Ramsés, o Grande, que governou por mais de 66 anos durante a 19ª dinastia. Número 11. Tinha uma cultura de tatuagem altamente desenvolvida. Embora isso não seja necessariamente incomum, a cultura da tatuagem do Antigo Egito é frequentemente negligenciada. Não apenas múmias tatuadas, datadas da 11ª dinastia, foram encontradas por arqueólogos, mas mulheres vivas foram retratadas na arte egípcia para fazer tatuagens na forma de pontos e redemoinhos no peito inferior, abdômen e coxas. Devido a essas colocações, muitos historiadores acreditam que as marcas tinham algo a ver com o pedir aos deuses por proteção e bênçãos durante a gravidez. Acreditava-se que apenas mulheres de alto status seriam tatuadas. Com o passar do tempo, as tatuagens se tornaram mais detalhadas e muitas vezes pareciam uma divindade, a fim de prestar tributo e ganhar favores com aqueles deuses ou deusas em particular. O processo de tatuagem em si também era cheio de significado. Foi visto como ritualístico e começou com a criação de uma escova de tatuagem plana. Ela era feita de um número ímpar de agulhas e trançados juntos em um feixe. Elas eram tipicamente feitas de 3, 7 ou 9 agulhas, e os egípcios davam importância a cada um desses números. Depois que a escova de tatuagem era construída, ela era mergulhada em fuligem de carvão ou poder índigo e depois usada para perfurar a pele várias vezes. Tanto a fuligem quanto o anil contêm qualidades antissépticas, o que ajudou a prevenir infecções. Uma vez terminada a tatuagem, ela era esfregada com várias ervas e óleos para promover a cura e selar os agentes corantes. Número 12. Eles usaram pão e cerveja como moeda. Como aludido quando estávamos falando dos babuínos fazendo cerveja, os antigos egípcios pareciam realmente gostar de cerveja, e junto com o pão usavam como uma forma de moeda. Eles também eram considerados centrais nas oferendas feitas aos deuses e ancestrais mortos. Na verdade, pensa-se que os soldados e os estimados 10.000 trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos com cerveja e pão. Os egípcios os amavam tanto que acreditavam que era um sinal de que os deuses estavam infelizes com eles quando o Nilo inundou ou quando muitas colheitas não floresceram para produzir cerveja e pão suficientes para as massas. Número 13. Banheiros construídos em tumbas. Por reverência aos mortos, os antigos egípcios construíram banheiros nos túmulos dos falecidos. Isto porque eles acreditavam que os falecidos ainda estavam vivos, mas estavam do outro lado, o que significava que as necessidades básicas, comida, água, banheiro, etc., ainda eram necessárias.
Número 14. Sempre cobertos os cabelos do faraó. O cabelo de um faraó era considerado sagrado e nunca deveria ser visto. Ele ou ela sempre usaria uma coroa, ou um toucado chamado nemes. Estas declarações de moda específicas também o separavam das pessoas comuns, que não podiam usar toucas ou chapéus. Número 15. Usavam sandálias com faces dos seus inimigos. O rei Tut, especificamente, usava sandálias com seus inimigos pintados nas solas, para que ele estivesse pisando em seus inimigos sempre que caminhava. Pelo menos 80 pares de sapatos foram encontrados em sua tumba, e em pelo menos um par havia um prisioneiro africano na sola interna de um sapato e um prisioneiro asiático no outro. Estes indivíduos representam os inimigos do reino do rei Tut. Esta era provavelmente uma forma de uma representação artística manifestar a realidade, que era uma prática comum no Antigo Egito. Número 16. Hieróglifos criados sem vogais. Hieróglifos, embora compostos de 2.000 caracteres, continham apenas consoantes, ou seja, letras no alfabeto que exigiam o fechamento parcial ou total do trato vocal. Portanto, não haviam vogais. Então nós nunca saberemos verdadeiramente como os egípcios pronunciavam suas palavras em tempos antigos. Entretanto, alguns dizem que era equivalente à letra E, que às vezes era incluso. Número 17. Escaravelhos do pensamento que eram sagrados. A família de Scarabeidae, como definida atualmente, consiste em mais de 30.000 espécies de besouros em todo o mundo. Eles são frequentemente chamados de escaravelhos. Os antigos egípcios acreditavam que o escaravelho tinha poderes regenerativos. Eles entendiam que o sol morria cada noite e renascia pela manhã como um escaravelho. Como tal, o escaravelho representava um símbolo de nascimento, vida, morte e ressurreição. Os símbolos destes insetos podem ser vistos na arte e na joalheria. Os escaravelhos também são associados com os deuses Khepri, deus do sol da manhã, Atum, o deus do sol como criador, e Re, o deus que personificou o sol. Número 18. Fizeram mata-moscas com caudas de girafa. Este é bastante simples. Os antigos egípcios comumente faziam mata-moscas com a cauda de girafas. Não eram só funcionais, como também eram considerados extremamente na moda. E a função desses mata-moscas faz sentido porque as girafas e muitos outros animais usam suas caudas quando estão vivas para manter os insetos longe dos seus corpos. Número 19. Tinha animais de estimação fora do comum. Nós já mencionamos que os antigos egípcios tinham uma propensão para gatos e babuínos, mas eles aparentemente também mantinham outros animais como animais de estimação, incluindo falcões, ibis, um grupo de aves pernilongas, leões, gazelas e também macacos. Como os gatos, eles também tinham cães domesticados, que são animais domesticados comuns até hoje. Embora nos tempos antigos os cães eram vistos mais como cães de trabalho, usados para caçar e guardar. Mas para ser justo, as pessoas modernas ainda usam caninos para esses fins também. Os cães antigos no Egito eram galgos, salukis, mastifs e dachshunds. Número 20. Os faraós foram enterrados com modelos de seus servos. Nos primeiros dias do Antigo Egito, os corpos dos servos de um faraó eram enterrados com seu líder falecido. Com o passar do tempo, no entanto, um faraó seria enterrado com 100 modelos em miniatura dos seus servos. Estas figuras foram esculpidas em Ushabti ou Shabti e foram enterradas junto com o faraó porque foram projetadas para fazer o trabalho que ele ou ela não queria fazer na vida após a morte. As figuras também pareciam mumificadas, o que faz sentido porque também estavam indo para a vida após a morte. Algumas vezes os modelos eram projetados para representar propósitos distintos. Por exemplo, pequenos soldados, fazendeiros, cozinheiros, cervejeiros, pescadores e manipuladores de barcos foram descobertos com ferramentas aplicáveis em suas mãos que eram necessárias para realizar os trabalhos específicos. Havia um feitiço mágico que era escrito dentro de cada túmulo para ativar as figuras mágicas. Especificamente era o feitiço número 6 do Livro dos Mortos. E era assim: o Shabti. Se o falecido for convocado para fazer qualquer trabalho que tenha que ser feito no Reino dos Mortos, para fazer campos aráveis, para irrigar a terra, ou para transportar areia de leste para oeste, aqui estou eu, você deve dizer. Eu devo fazer isso. Número 21. Acreditava que as lágrimas de Ísis inundavam o rio Nilo. Os antigos egípcios acreditavam que o rio Nilo inundava todos os anos por causa das lágrimas que a deusa Ísis derramou por seu marido Osíris, depois de ter sido morto. Pensava-se que ela chorava de luto, mas também numa tentativa de unir o corpo dele de novo. Eles celebraram a Noite da Queda da Lágrima, navegando pelo rio em barcos coloridos, cantando louvores aos seus deuses e dando presentes para o rio. Esta celebração ainda é feita, mas é um tributo ao passado e à cultura egípcia como um todo. Número 22. Poderiam ter usado tangas para se proteger.
Alguns historiadores acreditam que as pessoas, especialmente os homens no Antigo Egito, usavam esse tipo de tanga como método para prevenir a propagação de doenças durante encontros íntimos. Os hieróglifos também mostram homens usando roupas finas para proteger as suas partes inferiores do sol e das doenças tropicais, durante a batalha, inclusive, para afastar espíritos malignos. Também se pensa que eles tingiriam os panos de várias cores para torná-los mais atraentes. Esta prática também é atribuída à adoração do deus da reprodução e da fertilidade. Número 23. Tendência a reproduzir com membros de suas próprias famílias. Cleópatra é um grande exemplo disso. Acredita-se que seus pais eram irmãos e irmãs, e ela mesma se casou com os dois irmãos em épocas diferentes, embora nenhum filho tenha sido produzido nesses casamentos. Isso foi feito frequentemente para preservar linhas de sangue puras. Acreditava-se que Ísis, que já mencionamos antes, e Osíris eram irmão e irmã que se casaram para manter o poder de sua família. E se você olhar para as linhagens dos faraós, você verá casamentos entre irmãos e irmãs, e até mesmo entre pais e filhos na história. É claro que, como sabemos hoje, isso tipicamente faz com que os descendentes tenham deficiências graves. O rei Tut, por exemplo, tinha uma deficiência congênita em suas pernas, causando problemas de mobilidade e distúrbios de fala devido a uma fissura palatina. Outros faraós foram encontrados com outras malformações, como a síndrome de Froelich, que é causada pela consanguinidade extensiva dentro das famílias reais. Essa tradição continuou até o último faraó nativo egípcio que reinou. Número 24. Às vezes era necessário cobrir os servidores com mel. Pepe II, do qual também já falamos, era conhecido como um governante particularmente exigente. Talvez fosse devido ao fato de que ele se tornou um faraó tão cedo na vida, mas seja qual for a razão, ele obviamente sentia um privilégio extra. Talvez até mais do que outros faraós, porque ele realmente odiava moscas e exigia que seus servos estivessem cobertos de mel para atrair os insetos para longe dele. Ele também era conhecido por outros comportamentos ridículos, como pedir a Harkuf, um governador de Assuão e o chefe das expedições que Pepe II enviou à Núbia, para educadamente capturar um pigmeu, alguém de estatura pequena, para ser trazido de volta para dançar para ele e sua corte. Além disso, o desprezo de Pepe II pelas moscas não refletia as atitudes de outros egípcios em relação aos insetos. Ao invés disso, devido à sua rapidez e persistência inabalável, a mosca era mantida em alta estima por alguns. As moscas douradas seriam até premiadas aos soldados que demonstraram qualidades heróicas no campo de batalha. Número 25. Embrulhando seus mortos em uma milha de ataduras. Vamos começar com este fato engraçado. Os sul-americanos foram atribuídos à invenção do processo de mumificação, não os antigos egípcios. Acredita-se que os sul-americanos, especificamente no Peru, tinham feito isso por 2000 anos antes de a primeira pessoa ser mumificada no Egito. E, em qualquer caso, os egípcios mumificavam os mortos para manter o corpo intacto para que ele pudesse ser transportado para a vida espiritual após a morte. O processo como um todo era bastante complexo. A cada passo precisava ser preciso para ser feito corretamente. Um deles tinha a ver com envolver o corpo em um pano e tinha mais de uma milha de comprimento. Deve-se notar que nem todos no Antigo Egito tinham a cortesia de se tornar uma múmia e viver na vida após a morte. Ao invés disso, ela era reservada para os membros mais ricos da sociedade. Uma vez devidamente seco e embalado, o corpo era colocado dentro de um sarcófago, que era feito de pedra. Ele era frequentemente esculpido ou pintado. Então, depois de objetos especiais como os frascos, estatuetas e animais mumificados que já mencionamos também eram colocados dentro, e tudo era enterrado em uma tumba.